Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 2, já que nós estamos encerrando hoje a campanha da Visão Renascer, e eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, pois na palavra Ele nos traz em Lucas capítulo 12, versículo 2, esse tema glorioso, a visão do que enxerga o mundo espiritual. Ele quer te mostrar coisas que você não tem conhecimento, mas precisa ter para levar uma vida equilibrada nesses dias difíceis sobre a terra. Depois nós vamos ler também em Daniel capítulo 1, versículo 17. Antes, vamos ler então em Lucas 12, versículo 2, uma palavra muito interessante que ele nos coloca nesta noite para que você tenha uma visão daquele que enxerga o mundo espiritual. Viu? Glória a Deus. Não é à toa que ele nos fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, assim como os principais potestades desse mundo tenebroso. Então ele está falando lá em Efésios capítulo 6 sobre a questão do mundo espiritual. Ele quer que você tenha conhecimento disso, porque é real. Viu? Então a palavra diz assim, em Lucas capítulo 12, versículo 2, que diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados, ou seja, nos telhados. Viu? E agora vamos lá para Daniel, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz o texto. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Até. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder que tu nos concede nesta noite para estar ministrando sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nessa noite, onde tu nos proporciona o encerramento dessa campanha de ter uma visão renascer. Queremos uma visão ampla do teu reino, de conhecimento, de inteligência na tua presença, para que possamos levar uma vida equilibrada, abençoada, abundante diante de ti, Senhor. Não uma vida de fanatismo, Senhor, de glutonaria, de bebedice, não uma vida qualquer, mas uma vida equilibrada, abençoada, diante das situações que estão por vir sobre a terra, situações essas difíceis, Senhor, de se lidar, mas tu é que capacita o teu povo com inteligência, conhecimento, sabedoria, para lidar com as coisas no dia mal, no dia que os ventos estão contrários, diante das tempestades, dos furacões da vida, e nós te louvamos por essa noite, Pai, tu compartilhar conosco pelo teu Espírito Santo a revelação da tua palavra, para que possamos termos verdadeiramente uma vida abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória. Aí olhamos para a palavra, nós vemos que ele começa usando o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, dizendo que nada é encoberto, que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Ele quer dizer para mim e para você, esse pequeno texto aqui, que nada passa desapercebido aos olhos dele. E se você quer de conhecimento, se você quer entender de mundo espiritual, você tem que buscar a ele. Examinar a escritura, porque ele vai te revelar. Não é meninice, não, é coisa séria. Ele quer te mostrar coisa que ninguém sabe, mas ele quer que você tenha conhecimento. Mas sem fantasia, sem firula, sem invencionice, mas realidade. Porque ele gosta de compartilhar com os seus conhecimentos, e você vai ver isso com o decorrer da palavra de Deus nessa noite, ministrada sobre a sua vida. Então, tem uma visão para enxergar o mundo espiritual, significa, sabe o quê? Que não apenas ele quer que você tenha um atributo sobrenatural, mas é ter uma consciência de quê? Do que significa e ter uma visão do mundo espiritual, e principalmente o que fazer com essa capacitação. Visto que ou melhor, que é dado essa função
para a edificação do corpo de Cristo. E claro que ele também te dá essa capacitação para você enxergar como é que funciona o mundo espiritual, para que você leve uma vida equilibrada na terra. Para que você entenda que nem tudo é demônio. E muitas vezes o ser humano apronta muita coisa com arrogância, com soberba, com orgulho. E ele quer que você entenda essa diferença. Por isso que ele quer te dar uma visão ampla do que é o mundo espiritual. E precisamos entender que o mesmo Deus que manifestou através de Daniel, que nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, é o Deus que abre os olhos espirituais da Igreja Batista Renascer. Abre os seus olhos para você enxergar o que você precisa enxergar. O que precisa ser manifesto através de você e através da igreja. Porque em Amós ele fala, sobre o profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, ele diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então é engraçado que ele já coloca uma função, profetas. Ou seja, para que você tenha revelações da parte dele, tu tem que ter um alinhamento com ele. Não é você falar assim, eu quero revelação. Não, filho. Tem um treinamento, tem uma capacitação da parte dele, tem fases para você viver, para amadurecer. Ou você não achar que está vendo a coisa e não está vendo nada. Uma vez o camarada falou: pastor, estou vendo um urubu dentro da igreja. Aí, e daí? Ah, não sei. Ah, tá. Aí o outro: o que você está vendo? Ah, estou vendo um ônibus de vidro passando. E daí? O que significa? Não sei. Irmão, Deus não dá visagem, ele dá visão. Ele dá revelação. E tudo com propósito. Ele diz na palavra dele que ele quer e que ele revela primeiro as coisas aos seus servos, antes que elas aconteçam. Mas como que ele vai revelar uma pessoa imatura? Não vai revelar. Para obter a revelação de Deus tem que ter maturidade. Saber quando falar e como vai falar. Porque ele capacita da sabedoria para a administração acontecer. Creia nisso. Viu? Por isso que ele nos quer equilibrados na presença dele, prestando a ele um culto racional, dentro da razão, sem meninice, sem invencionice, pé no chão, sabendo o que está fazendo. Em outras palavras, a visão do que enxerga no mundo espiritual significa entendimento profundo daquele que recebe verdade do Senhor. Tem que ter entendimento. Tem que ter propósito. Claros para posicionamentos individuais e coletivos. O negócio tem que ser claro. Porque o propósito é sempre buscar o bem-estar, a cura, a restauração, o livramento de quem está ouvindo. De quem vai receber a tal ministração. Então não é bagunça. Não é de qualquer maneira. É com equilíbrio. E ao olharmos para a palavra, a gente vê que, claramente, para que eu possa receber essa visão do que enxerga no mundo espiritual, é necessário, primeiro, não nos contaminarmos com os atrativos que nos cercam. O que o Senhor quer dizer isso? Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, ou seja, não comer daquelas iguarias. E era um banquete suntuoso. E Daniel abriu mão, porque ele tinha visão espiritual, querido. Ele sabia que aqueles alimentos eram consagrados a um Deus estranho, não ao Deus verdadeiro. Então ele preferiu não se contaminar. Abriu mão. E aí chegou para o responsável e falou assim: ó, não estou a fim de comer isso aí não, vou comer isso aí não. Você não leva a mão? Ele falou: rapaz, mas se o rei souber isso, ele vai mandar a minhoca.
Passar a faca no meu pescoço. Não, fica aqui. E aí, Daniel não se contaminou. Porque a contaminação não ocorreria. Ele começa aquela carne que, sem dúvida, não foi obtida dentro dos padrões do abate da lei de mosaico. Sim, era oferecida como Deus pagou. Daniel falou, estou fora, não vou fazer isso não. E aí, numa visão espiritual, Daniel resolveu abster-se daquele alimento, de algo que estava sendo oferecido para ele, para se consagrar ao Altíssimo, o poderoso Deus. Viu? E aí, isso só é possível quando você tem uma vida de conhecimento. Quando a palavra fala assim, que nós devemos viver no Espírito, ele quer que a gente tenha conhecimento de causa, para que você não viva uma vida qualquer na presença do Senhor, mas com firmeza. Quando ela fala, ele usa a palavra de Paulo falando aos Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ele quer dizer, se você tem conhecimento da minha parte, você não vai andar envolvido com as concupiscências da carne, com os erros que a carne favorece. Agora, aqui Daniel decidiu. Agora, o Senhor mandou te dar um lembretezinho. Se for médico, o médico passar uma dieta para você, não fica com raiva do médico, não. Deus está usando o médico para te abençoar. Quando você for ao médico, quando você for na nutricionista, ele te passar uma recomendação, fica com raiva dela, não. Deus está usando um profissional da área de saúde para abençoar teu organismo. Tem gente que fica revoltada. Não manda minha vida. Eu vou continuar comendo. Negócio de abster de açúcar. Eu vou comer muito. E eu vou beber refrigerante. Ninguém manda em mim. Beba e morra. O senhor está usando camarada da área de saúde para dar um toque. Vai por esse caminho aqui para você for para abismo. Mas aí o ignorante, não sabe tudo, sabe tudo, fala que vai continuar e não vai abrir mão de nada. Não abra e morra antes da hora. É isso que está acontecendo com muita gente. Uma vez eu fui dar um toque numa pessoa, mas assim, minha querida, você precisa emagrecer. Eu gosto de ser gordo. Eu falei, então morra. Você não está vendo que o teu coração já está cheio de gordura? Então, é uma questão de equilíbrio. Obedeça. Para que você volte à vida como é para se viver. Equilíbrio. Agora o médico dá um toque, a pessoa é revoltada, irada, que quase parte do médico. E aí está no nutricionista. Mas, gente, que é isso? Era melhor nem ter ido. E o problema é chegar lá e ainda mentir ainda, achando que o profissional não sabe a realidade. Estudou não sei para quê. Mas quem será que estudou? Fez faculdade para quê? É complicada a situação. Quer dizer, Deus manda recurso para a pessoa ser orientada e viver o melhor, e a pessoa ficar revoltada. Aí você fala, que isso, gente, era para agradecer. Era para agradecer. E muitas das enfermidades que nós enfrentamos, uma experiência para você amadurecer e dar valor à própria vida que foi oferecida a você. Vida única. Não tem DNA na terra igual o teu, hein? Você é única, único. Se você não se der valor, quem é que vai dar? E diz aí, ninguém. Porque se quem sabe do que você vive é você. Quem sabe o que você sente é você. A dor que você sente, prejuízo, é você, pô. Mas você tem um Deus acima de tudo isso aí para lhe mostrar a verdade sobre a palavra dele. Se você se compromete com ele, você tem que honrá-lo.
acima de tudo, Ele é Deus nas nossas vidas. Independente do seu poder aquisitivo, independente se você tem R$1 no bolso, R$2, ou se você não tem nada, Ele continua sendo Deus. Agora, quanto mais, ele manda te dizer que quanto mais você se prender às coisas dessa vida, você perde com Ele. Quanto mais você perder, você ganha com Ele. Quanto mais você abrir mão das coisas que te prendem aqui, você ganha com Ele. Questão de equilíbrio. Você há de entender que tudo que vem às suas mãos aqui vai ficar por aqui. E se você se agarrar a essas coisas, você vai perder com Ele. Porque você vai botar ele em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e vai ficar complicado. E Ele, detentor de todo o conhecimento, de toda a essência da vida, Ele quer te revelar conhecimento. Para mostrar que a nossa vida aqui é só um período. E que você tem que viver intensamente, com prazer, satisfação, alegria. Acima de tudo, é reconhecendo que Ele é Deus na tua vida. Não é homem para que minta, que te favorece na hora certa, que te abençoa, mas também quer que você o honre. Em palavras, em atitude, em decisões, honre a Ele. Cuidado com o que você anda falando. Porque Ele manda te alertar que as nossas palavras têm vida. Não prometa nada a Deus que você não vai cumprir. Porque se você prometer, vai dar ruim. Se você não cumprir, o negócio vai ficar feio do teu lado. Porque Ele não vai te ter por inocente. Não adianta você dizer para Ele, não, Senhor, eu sou carne. Eu falei isso, mas agora eu vejo que não dá para cumprir. Ele vai falar, problema seu. Não abrisse a boca. Questão de equilíbrio, querido. Não fanatismo. Nós ouvimos um Deus que reprova o fanatismo, mas Ele gosta de lealdade, fidelidade com Ele. E aqui você vê um exemplo disso na palavra. Daniel não era fanático, era fiel. Verdadeiro. Você está pensando que ele estava com medo de Nabucodonosor? E eu vou te mostrar na palavra como que esse Deus é tremendo. Continuando aqui em Gálatas mesmo, agora vamos lá. Gálatas 5, versículo 17. Olha só. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Lá no versículo 19, diz, olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E no versículo 24, 25, ele diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se você tem conhecimento da verdade, ande na verdade e não na mentira. Se você tem conhecimento do certo, por que vai fazer o errado? Se você sabe fazer o certo, por que você vai fazer o errado? É isso que ele está falando, questão de equilíbrio. É uma questão de decisão pessoal. Ninguém precisa te obrigar a fazer nada. E esse Deus que nós seguimos nesse lugar aqui, não nos obriga a fazer o certo. Pelo contrário, ele mostra o que está certo e mostra o que está errado. E fala para eu e você, como pessoas equilibradas, escolhermos ou certo ou errado. Isso é que é um Deus abençoador de vidas. Viu? Que não nos impõe nada. Ele fala para nós fazermos uso do nosso livre direito de escolha. Escolher o certo ou escolher o errado. Ele fala, ó, o certo te trará benefícios. O errado gerará consequências que muitas das vezes não vai ter como voltar atrás. Porque existem oportunidades na sua vida e na minha vida que são únicas.
as coisas não vão mais se repetir. São únicas. Isso em toda a sua trajetória. Existe coisa na sua vida, durante todo esse período de vida que você tem na Terra, que vai acontecer uma única vez e não vai voltar a acontecer. Existem outros que vão se repetir. Mas eu falo assim, mas pastor, e como saber disso? Vivendo. Você vai entender quando chegar o momento. Você vai entender como você viver a coisa, a história da tua vida. Porque Deus ele é muito sábio. Ele mostra as coisas patentes. Viu? Ele mostra com clareza. Sem ficar com esse negócio, botando pano quente, ficar com invencionismo. Não, Deus é muito claro, muito objetivo. Se você não souber por que você está vivendo o que você está vivendo, pergunta para ele. Tem coragem? Pergunta. Se prepara para a resposta. Porque ele, em momento algum, ele vai te deixar sem resposta. Mas o Espírito Santo vai falar tão profundo com você, que vai falar, é por isso. Aí você vai falar assim, aí você coisa da minha cabeça. Não é não. Você perguntou, ele vai te responder. Porque ele é um Deus de resposta. Você crê nisso? Tira a glória a Deus. Fala para o teu irmão, ele é Deus de resposta na tua vida. Ó, tem gente que quer perguntar, mas fica, será que eu devo perguntar? Gente, eu não sei não. Não sei se ele vai me responder. Não sei não, gente. Ele responde. Ele é tremendo. Eu pedi a ele, não sei se eu compartilhei com a igreja, que é ministra toda hora. Eu falei assim, Senhor, dá para a sua me chamar às 3 horas. Aí eu queria perguntar sobre isso. Sabe qual é que ele me chamou? 10 para as 3. Eu falei, caramba, é pontual mesmo, não. Ele só falou assim para mim, levanta. Você acha que eu falar assim, combinação, sério. Nossa, eu já tinha combinado com ele, ele mandou, eu pulei logo, tem negócio, e vamos lá, beleza. Ele respondeu tudo o que eu tinha perguntado para ele. Ele é assim, e eu não sou melhor que você. Agora, ele só vai te dar um lembretezinho. À medida que ele falar com você, ele vai te cobrar mais e vai te tratar como ele quer. É diferente. É diferente. E quando ele usar o pastor para falar com você, receba que é melhor. Quando o pastor falar que tem alguma coisa para falar com você, é melhor você receber. Não me insulte como seu pastor. Melhor receber. Êxodo, capítulo 34, versículo 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando alguém, te convide e comas dos seus sacrifícios. E aqui nós vemos que o Senhor deu esse alerta para o povo de Israel, na liderança de Moisés. Porque ele queria que o povo entendesse, tivesse discernimento do que estava rolando com as nações vizinhas. Ele não queria ninguém se contaminando. E depois vamos dizer para o Senhor, sabe o quê? Senhor, eu não sabia. Ele não sabia. E quando você tem uma visão do mundo espiritual, você tem discernimento do tempo, de como agir, sempre conferindo coisas espirituais com espirituais. Daniel capítulo 2, versículo 16 diz: foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. E depois tiveram seu nome trocado por Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de ir para a fornalha. Seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Deixa eu te falar um negocinho aqui. Deus às vezes nos proporciona desafios tremendos. Você fala assim, molezinha. Daniel, não, filho, molezinha não. Se você for olhar o contexto, você vai ver que o rei Nabucodonosor não contou o sonho. Ele queria que ele soubesse o sonho
e desce a interpretação. Aí, meu filho, bagunçou com o inferno. Os caras ficaram doidos. E ainda falou assim, ó, se não me interpretar certo, eu vou mandar matar geral. A rapaziada ficou doida de agora. Rapaz, a chapa esquentou. Como é que a gente vai resolver isso? Ai, meu Deus. O rei não falou que não ia contar o sonho. Ó, papai foi lá e agravou a situação. E os adivinhos? A rapaziada queria a mão, ficou enrolado o negócio. Irmão, eu tive esse sonho. Mas aí os adivinhos lá, a rapaziada que ficava lá assessorando o rei, falava, não, só quanto é que a gente dá a interpretação? Ele falou, não, vai ter que me dizer qual foi o sonho que eu tive e me dar a interpretação correta. Ixi, rapaz. E aí mandaram chamar Daniel, filho. Aí mandaram te chamar. Diácono fala, vem aqui. Aí Nabucodonosor, ó, a pessoa mandava te chamar lá, servo do Senhor, serva. E aí, diante do rei? Ele fala, não, eu tive um sonho. Mas você vai pedir ao Deus que você serve aí, assim que ele fez com Daniel, vai te revelar o sonho e a interpretação. Eita, agora, aí é para valer, filho. Ou é servo de verdade, porque não tem negócio de mais ou menos, não. E a gente está chegando nesse nível, tá? Aqui na Terra. Ou você tem relacionamento com Deus verdadeiro, não tem negócio de mais ou menos, não. Talvez. Não sei. Ou você crê em Deus? Não sei. Eu acho que eu creio. Não tem negócio de achismo aí, não. É para valer. Aí, Daniel chegou em casa e falou, rapaziada, a chapa esquentou. Chamou lá Ananias, Misael, Azaria e falou assim, vamos orar. Irmão, a gente está numa situação difícil. Essa nem a SWAT resolve daqui, Vitória. Meu Deus. Essa daí tá ruim para detetive na terra. E é o altíssimo. E rapaziada, ele teve um sonho e não quer contar. E nós diz que tem que pedir a Deus para revelar o sonho. E na interpretação do sonho, olha a situação. Rapaz, e agora? E falou que vai mandar matar. Quem chega lá em ideia errada, o negócio, começou a falar. O sonho. O sonho que só tem foi com o Neymar fazendo um gol. Aí vai, morte! Pô! Jesus, que é isso? Aí o outro, não, eu acho melhor nem falar nada, né, gente? Porque ele falou que tem que saber. Ele tem que saber. Mas ele não contou. Mas tem que contar. Não, mas ele falou que não vai contar. E agora, como é que ele vai fazer isso? Mas aí Daniel, na sua simplicidade, sabendo quem é Deus, e que você precisa saber quem é Deus na tua vida, para que o negócio não é pegar dessa forma, você falar, Senhor, tu é comigo. Eu me lembro na minha vida profissional, eu falei para o Senhor, tu disse que eu tenho que atender aquela pessoa, mas tu precisa me revelar uma coisa que só ele sabe e ninguém sabe, para que ele crê naquilo que eu vou falar para ele, porque senão vai dar ruim o negócio. E eu nem vou sair de lá, vou ser preso. Aí eu falei, então, e falei mesmo com o Senhor. E cheguei lá. Aí o Senhor, na hora, quando começou a falar, quem que eu tinha que ouvir? Que estava bem acima de mim. E eu comecei a falar. Aí o Senhor foi desconstruindo tudo. E a pessoa chorava igual criança. Durou 4 horas de duração o papo. Seria 1 hora. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Daniel. Ele revela. Ele não fica com subterfúgio, com minimicizinha para o nosso lado, não. Ele gosta de um negócio sério. E aí Daniel falou com ele. O que Deus fez? Mostrou para Daniel todo o sonho de Nabucodonosor. Você vê disso? Mostrou com clareza. E falou, o significado é esse, Daniel. Pode ir lá e entregar para ele. Que isso? Porque, por que o Senhor fez dessa forma? Porque ele queria mostrar
que quem tem discernimento do mundo espiritual vive bem melhor nessa vida aqui. Você crê nisso? Muito melhor. E quando ele fala na palavra dele em Amós, que ele gosta de revelar aos seus servos o que está para acontecer, é real. É real, hein? Mas é uma questão de aproximação. Por isso que ele fala também na palavra dele, o que mais é dado, mais será? A cobrança em cima de você, principalmente de mim aqui, é diferente. Você está a fim de receber dom? Glória. Pastor, nossa, eu quero ter revelação, eu quero ter luz assim. É mesmo? Ah, legal. Prepara, porque a chapa vai esquentar para o teu lado, porque a cobrança dele para você vai ser bem maior. Não, pensando bem, deixa para lá, deixa eu viver minha vidinha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai falar, não, você falou, pensou, já estou agindo. Ele está falando, não, mas eu voltei atrás. Ele falou, comigo não vai voltar atrás, não. Eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Diz o Senhor. Aleluia. Para que abriu a boca, melhor dizendo? Para que pensou? Já era. Pensou? Ele fala, pode vir. Não, eu não. O irmãozinho Tiago lá, irmão Tiago, eu não. Estou pensando bem. Não, o irmão Vitor, não, eu não. Estou mais livre. Eu não, é você mesmo. Você pensou e não falou. E palavra na minha presença tem vida. Aleluia. Aí quer dizer que você não vai nem mais pensar, né, irmão? Né, irmãozinho? Não vai pensar, não? Não adianta. Uma hora tu vai pensar. E pegou. Aí ele vai te levar para uma situação como a de Daniel aqui. Por uma situação que... Eita glória! Por quê? Porque ele precisa de homens e mulheres dispostos a serem usados por ele nessa terra. Viu? Agora aqui. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Aí você começa a entender por que as coisas acontecem. E ele vem na palavra dele e fala assim, nada foge ao meu controle. Tudo está debaixo das minhas poderosas mãos. Se você quiser explicação, te dou. Por que você está vivendo isso? Por que você está passando por isso? Prepara para a resposta. Prepara para o esclarecimento. Que ele é verdadeiro o tempo todo. E aí, a gente precisa reconhecer essa capacitação que vem dele. Ele mostra na palavra dele. Daniel capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz o texto aí. Está muito quente aí, ô PB? Está muito quente aí? Não? Ah, tá. Diz assim o versículo 19 do capítulo 2 de Daniel. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel disse o Deus do céu. Diz Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Mas há um Deus no céu, versículo 28. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E aí ele começou, Nabucodonosor falou, esse Deus em Daniel rapaz, é tremendo, mostrou tudinho. Ele fala mais, Daniel, fala mais. Daniel foi, eu dou ele para o que Nabucodonosor fez? Proclamou que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Aí, meu filho, o couro.
E aí aqueles adivinhos tiveram que engolir tudo. E Deus provou que ele era com o seu servo. Deus é com você, você crê nisso? Deus é com você para mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua trajetória. Você fala, mas eu só enfrento o Pedro quando eu penso que as coisas vão funcionar, não funcionam. Ele está afim de botar para funcionar. Você também tem que estar afim. Porque não adianta ele estar afim de botar as coisas para funcionar na tua vida se você não quer. Ele não nos obriga. Ele fala, não, eu estou afim de mudar a tua história. Mas se você quiser. Se você não quiser, eu não faço nada. Porque eu respeito o seu direito de escolha, diz o Senhor. Por isso que eu amo esse Deus. Um Deus que sabe tudo, conhece tudo, vê tudo. E ali Daniel queria deixar bem claro que não possuía qualquer capacidade. Mas ele mostrou ali que ele não tinha nenhuma capacidade humana ou mágica, né? Mas ele atribuía tudo a quem? Ao Senhor, que revelou a ele o sonho e sua interpretação. E aí você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque há uma linha assim, muito tênue, entre as coisas do Espírito e a nossa própria alma, ou seja, os nossos próprios sentimentos. Tem que tomar muito cuidado. Eu estou sentindo, eu acaba com isso. Está sentindo na dor? É ou não é? Eu estou sentindo que você tem que fazer isso. Pode parar com esse negócio. Vê que esse papo passou em mim, que eu já mandei muito, aí calar a boca. Pode calar a boca, está sentindo é nada. Quando Deus revelou, não revelou. Que negócio doido é esse? Está sentindo o quê? Está sentindo que é dor de barriga? Está com dor de dente? Com Deus não tem conversa fiada, não. Ou é ou não é? Já pensou, Daniel, chegar lá para Nabucodonosor? Eu estou sentindo de Deus que Nabucodonosor ia falar, cala a boca, porque já começou errado comigo aqui. Ou Deus revelou, não revelou. A seriedade. Por isso que nós precisamos entender que o mundo espiritual é mais real, assim, muito mais real do que o físico dele. Eles falam assim, que é isso, pai? É verdade. E o Senhor prova isso através da palavra dele. Como mostrou para Daniel. E fez Nabucodonosor entender que quem era ele, o Deus verdadeiro. Por isso que todas as atitudes do Espírito precisam ter base na palavra. Não é um negócio alavanteiro de qualquer modo. Não. Tem que ter base na palavra. Senão vai dar problema. Por isso que quando nós reconhecemos total dependência do nosso Deus Todo-Poderoso, jamais nós corremos o risco de tomarmos um lugar que não é o nosso, mas que pertence só a Ele. Só a Ele. Por isso que eu falo, vou continuar sendo servo, simplesmente servo, nada mais do que servo, não passando de pó e cinza. Toda honra e toda glória é para Ele. E tudo que vem dele, glória. E tudo eu dependo dele. É assim que funciona. E aí uma coisa que ele mandou compartilhar com você, para nós fecharmos essa palavra de Deus nessa noite, e diz assim, que nós precisamos assimilarmos que as coisas que estão ao nosso derredor e que envolvem a nossa vida no dia a dia não foge ao controle dele. Dependendo das escolhas que você faça, você vai viver experiências amargas ou doces. Por isso que em tudo que você for fazer, tem que falar com ele antes. E aí, Senhor, faço ou não faço? Ajudo ou não ajudo? Abençoo ou não abençoo? Questão de equilíbrio. Hoje a gente viu um exemplo aqui na escola dominical. Pessoas que servem o Senhor foram tentar ajudar, que foram destratadas, ignoradas.
Ele falou assim, que é isso? Imagine você ir ajudar um cego a atravessar a rua e o cego diz para você, não preciso da sua ajuda. Você vai levar um susto, porque você fala, caramba, eu só estava tentando ajudar, mas a coisa está nesse nível. Está nesse nível. Então você vai fazer as coisas, seja parente ou não parente, Senhor, e aí, ajuda, porque você pode se meter em causa alheia, e Deus vai falar para você, você falou comigo, para mim te revelar antes, se você deveria ajudar ou não. Para de ter pena das pessoas, hein? O Senhor deu uma chamada, puxão de orelha em Samuel, profeta Samuel, porque estava com pena de Saul, porque perdeu o reinado. Mas Samuel sabia porque ele perdeu o reinado. Porque assumiu uma função que não era dele. Porque ele era rei, ele achou que poderia ir na conversa fiada do povo, porque estava no ouvido dele. Você é rei, você é autoridade, você manda mais que é profeta nessa terra. Oferece lá esse sacrifício para Deus e acaba logo essa história. Que os inimigos estão a fim de arrebentar a gente. Só vai ficar esperando como rei. Olha a pressão. E Daniel, como profeta, Samuel, como profeta, falou para ele: ô Saul, tu aguarde que eu vou ali resolver um probleminha. Já volto para a gente oferecer o sacrifício para Deus para acabar com esse negócio. Foi quando ele voltou. Não demorou muito, pelo que a gente vê o texto. Quando ele voltou, Saul já estava oferecendo sacrifício. Samuel falou, que besteira que tu fez, cara? Aí o Senhor deu-lhe uma chamada no profeta depois, passa o episódio, porque viu que lá no íntimo, olha como é que ele conhece o nosso íntimo. Samuel estava com pena de Saul. Você está com pena dele? Prepara o recipiente com azeite. Vai para a casa de Jessé, que eu vou te mostrar o novo rei, o substituto dele. Eita. Não adianta. Depois que a pessoa pronta fazer cara de vítima para ele, não vai rolar. Ficar com chororô, oh, Senhor, me perdoa, mas fez a coisa consciente. Ele não tem por inocente, porque sabia que não era para fazer. O problema é esse. A questão é quando você não sabe e faz. E a questão pior é quando a pessoa faz sabendo que não deve fazer isso. Aí dá ruim. Aí ele não tem por inocente, o couro vai comer. E foi o que aconteceu com Saul. Dali para frente acabou o reinado dele. É assim que funciona. Ele sabe tudo. Ele só está mostrando, me mandando mostrar para você que ele conhece todas as coisas. A atitude que você tomar aqui e não fala por aqui, ele sabe. Mas se você falar aqui, ele já sabe antes que você fale. Aí ele fala, não dá para esconder nada dele? Não. Nadinha de nada. Na dica de nada. Ele sabe tudo. Ó, e eu vou te dar uma orientação de Deus nessa noite. Não pronuncie esse tipo de coisa assim. Se você quer viver, né? Quando eu chegar aos 50, eu vou morrer. Aos 49 do segundo tempo, tu morre. Porque ficou profetizando que ia morrer. Eu já vi muita gente partir para isso. Palavra tem vida. Abre a tua boca para dizer, eu quero, Senhor, tu me dê cada dia mais uma vida abençoada, de superação, satisfação, glória. Agora, ficar se fazendo de vítima para Deus vai dar ruim. Já desisti mesmo. Eu estou na pior fase da minha vida. Ó vida, ó hora, ó miséria. Vai ficar ruim, pior. Porque está falando. E palavra para ele tem peso. Ele só está mandando te lembrar isso. Tem peso. E ele vai tratar com você em cima das suas palavras. Então é melhor mudar de atitude. Dizer, Senhor, estou a fim de viver um vidão na tua presença. Vai ver a tua vontade, viver a tua vontade, vamos embora. Levar a tua palavra, e tempo fora de tempo, Senhor, me ajuda. Ele vai mandar ajuda, vai mandar tudo para te favorecer. Você crê nisso? Amém. Ele é assim. Ele quer que você tenha coragem de superar as coisas. Agora, enfrenta um problema. Ai, meu Deus, não, sério. Não podia acontecer com todo mundo. Não, tinha que acontecer comigo.
Ai, agora o negócio deu ruim. Não sei o que vai ser, não. Ai, meu Deus do céu. Ele fala, por que você não fala comigo? Está reclamando de quem? Eu quero te mostrar. Comece a superar isso. Imagina se Daniel ficasse desesperado. E agora, Isaías? Israel, como é que vai ser esse negócio, rapaz? O cara quer que eu adivinhe qual o sonho que ele tem, que o negócio está pegando. Ele falou que vai mandar matar a gente. Ele não fez isso, não, filho. Ele foi para o joelho orar. Porque se Deus não revelasse, ia morrer mesmo. Não, já que vai morrer, é melhor falar para aquele que é o dono da vida. Daí tira a vida lá. Não, vamos falar com ele. Se ele não revelar, a chapa vai esquentar para o nosso lado. Então, antes que esquente, a gente fala com ele. E aí, os 4 foram orar. Aí Deus revelou a Daniel. Assim como ele quer revelar a você, por que você está enfrentando o que você está enfrentando. E ele manda te dizer que não é obra do acaso, não. E não é coincidência. Porque com Jesus não existe Jesuscidência. Existe milagre, resposta, resultado na tua vida. Ele é assim. Mas você tem que estar, filho, e se superar com ele. Porque ele é que dá livramento, ele que cura, que abençoa a família, vai acontecer. E se for vitória aqui, glória. Se não for aqui, glória eterna. Glória a Deus. Questão de equilíbrio. Amém? Amém. Só até aqui, você já entendeu? Vamos orar. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Ele manda te reconhecer, se você o buscar, que ele vai te fazer mais douto, 10 vezes mais e capaz do que as outras pessoas. Porque nós estamos usando esse doutorado, esse conhecimento desse último na terra, viu? Como servos dele. Porque o negócio a chapa vai esquentar, hein? Para a igreja, hein? É para os crentes na terra, em toda a terra, a chapa vai esquentar. Então é melhor buscar ele agora. Senhor, agora. Que as pessoas reconheçam que há um diferencial nas nossas vidas, 10 vezes mais, como tu fez com Daniel. Ele vai fazer. Por isso eu convido a você a se colocar de pé e nós vamos orar a esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Porque a visão que ele começou a te dar nessa noite é daquele que enxerga no mundo espiritual. Ele quer que você saiba quais são os planos dele para a sua geração e para o seu futuro e para a sua vida agora, a partir de agora. Ele quer a fim de te revelar. Só falar com ele. Senhor, muito obrigado por essa noite especial na tua presença. Glória a Deus. Porque tu vem revelando e nos dando uma visão daquele que enxerga no mundo espiritual, e o teu desejo é que a gente tome conhecimento que o mundo espiritual é mais real do que o físico. E nós te glorificamos por isso. Porque tu nos deu alguns exemplos na sua palavra, alguns exemplos de vida, e que nós possamos reconhecer que tu és Deus, soberano e eterno, que detém todo o conhecimento em si. E eu creio que o teu prazer é compartilhar esse conhecimento conosco. Que tu venha trazer um amadurecimento, um despertamento na vida dele, na vida dela que hoje participa desse culto, Pai. Seja aqui presente no teu templo, seja pelo canal Renascença. Tu possa estar tratando com ele e com ela. E removendo toda incerteza, toda dúvida, ó Pai Celeste, acrescentando a fé dele, a fé dela, através dessa palavra rema de poder. Para que o teu nome seja glorificado e ele venha viver o teu sobrenatural, assim como Daniel viveu. Glória a Deus. Quando nós vemos na tua palavra, tu mandou registrar na tua palavra esse episódio, que o rei não contou o sonho, mas falou que quem interpretasse o sonho tinha que saber o sonho. Senhor, foi algo tremendo, sobrenatural, o que tu fez na vida de Daniel. Então, Pai,
da mesma forma, tu venha fazer na vida dela, na vida dele, que hoje está participando dessa palavra. Ouviu essa palavra, foi ministrado por essa palavra. Tu possa mostrar para ele e para ela o como tu és real na vida daquele que te busca, que te honra, que te tem como verdadeiro na sua vida. Se está faltando você ou tê-lo como verdadeiro Deus, tome a sua decisão hoje. Receba-o na tua vida, convide ele para reinar na tua casa, na tua vida. Convida ele. Ele vai mudar a tua história, a tua vida, a vida da tua família. Convida ele nessa noite. Senhor, eu quero, desejo que tu seja Senhor da minha vida. Fala isso para ele aí no teu particular, na tua mente, ele já está ouvindo. Pode falar para ele. Aleluia. Se eu não tenho coragem, tenho vergonha de tomar essa decisão, você não precisa falar para ninguém. Basta você hoje sair do seu lugar e vir à frente e dizer: eu quero me render a ele, que eu quero que ele prove a minha existência dele, porque o que pastor, que Deus te usou nesta noite, eu vou te dizer, eu sei, foi de Deus, o Espírito Santo falou com você, o que você precisava ouvir nessa noite, e a decisão é sua, sem imposição, sem obrigação, voluntariamente e espontaneamente. Se você tomar a decisão espontaneamente, você vai ver o que ele vai fazer na tua vida a partir dessa noite. Aleluia! Ele é assim. Então fica à vontade para que você tome a sua decisão. Senhor, o convite está feito. Essa parte não pode fazer, Espírito Santo, que convencer o homem, a mulher do pecado, do juízo, mas cabe a ti, Espírito Santo, conduzir ele e ela na tua palavra que acabou de ser ministrada. Por isso, Pai, eu creio que o teu agir é real e coloco também toda a tua igreja, todo o teu povo nas tuas mãos, para que tu continue nos aprimorando, nos alicerçando na tua palavra rema de poder, para que eles venham viver uma vida equilibrada, abençoada, abundante na tua presença. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Oh, glória.